Hoje a gente está aqui com um tema também muito importante, né? Chamei a Roberta Orzil, que é do grupo de adoção lá de Santa Luzia, que hoje é uma pessoa que dá cursos a respeito desse assunto para várias famílias que pensam na adoção. E aí eu vou começar com a apresentação dela de uma maneira diferente, que quem é desse grupo já vai assustar. Que é o seguinte, ela é mãe de 3 filhos biológicos e um filho via adoção. Só que no dia a dia a gente não fala dessa forma, porque filhos não se diferencia de via biológica e via adoção. Então ela é mãe e ela vai falar aqui sobre a questão da romantização da adoção, porque há muitos problemas provenientes disso, quando a pessoa romantiza a adoção, muitas vezes leva uma criança, um adolescente para casa, e aí descobre que não é aquilo que queria e acaba devolvendo aquela criança, aquele adolescente. Então, Roberta, seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito a participação. E, na verdade, tio Flávio, é exatamente isso. Quando a gente fala de adoção e a gente fala de maternidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: adoção, filho biológico e filho adotivo é filho. Então, nós que somos pais e mães, nós abolimos do nosso dicionário essa diferenciação do biológico para o adotivo. Na verdade, o Luiz Schettini, que é um grande psicólogo relacionado à adoção de Pernambuco, ele tem uma frase que ele fala: se você não adota o seu filho biológico... Ah, é verdade. Ele é um filho abandonado. Né? A adoção ela tem que ser como um todo. Então, todo filho tem que ser adotado. Toda relação tem que ser de adoção. Senão, essa relação não funciona. Então, o mais importante é isso. A gente pensar que filho no estar filho. Ele não tem uma condição de onde que ele veio, não importa. Ele é meu filho. Independente de como. E a nossa relação é firmada e nosso afeto é firmado ao longo desse período de convivência. E com relação à romantização, tanto na maternidade em si, né, quanto na maternidade, independente de onde for, tanto biológica quanto adotiva, o mais importante é a gente pensar no porquê ser mãe, né? Porquê ser pai. O que me leva a querer a maternidade, a querer a paternidade. Talvez aí esteja a maior entrave, muitas vezes, de várias crianças que podem voltar, né, ser devolvidas pelos casais que entram no processo de adoção. O que me faz, né? Qual é o motivo? O que me leva a entrar numa fila para querer ser pai ou ser mãe? E é uma fila adotivo? que demora, né? Ah, essa pergunta é ótima. Porque, na verdade, enquanto você está falando aí sobre essa história de devolver, eu já fico chocada de gente que pega bicho e devolve. Isso, para mim, já é uma... Gente, o estrago na cabeça inimaginável dessa na minha cabeça, é inimaginável, inimaginável. Porque o período para você adotar, eu sei porque eu tenho uma grande amiga que adotou e ela demorou, gente, muitos anos para conseguir adotar. E porque tem todo um protocolo muito rigoroso, inclusive. E necessário demais. E esse tempo é um tempo suficiente que ela teve, inclusive, ela falou que a gestação dela durou muito tempo, porque ela teve esse tempo para pensar em várias coisas. E nesse momento é tão interessante a presença dos grupos de apoio à adoção. Em Belo Horizonte tem vários, né? No Brasil são mais de 200 os grupos de apoio, porque no grupo de apoio você tem a possibilidade de passar esse período longo de angústia, às vezes de despreparo, conversando, tendo informações, convivendo com outras famílias, debatendo com você mesmo a respeito da sua motivação de maternidade ou paternidade, tentando ver se aquilo ali cabe na minha vida ou não. Então, a partir dos grupos de apoio, o número de devolução começa a diminuir. E a partir também do curso obrigatório, que é feito pelos pais agora, é o curso obrigatório, que você precisa de passar pelo curso para ser habilitado, exatamente para fazê-lo entender que maternar e paternar tem um significado muito maior, né? E quando eu encontro essa criança, quando tem esse encontro, eu preciso entender que aquela criança que veio para mim, ela tem uma construção que nem sempre é aquele ideal que eu imaginei. Ela vem como história, né? Mas nem o filho, vamos falar, nem o filho biológico
Vem como uma construção que o pai e a mãe muitas vezes imaginou. Não e é isso. Onde tem as maiores chaves da devolução. É quando a pessoa esbarra num comportamento de uma criança ou adolescente que não está de acordo com aquilo que foi idealizado por ele. Acho que o pai idealiza que aquela criança ou aquele adolescente venham justamente encaixar naquele perfil que ele criou, né? Mas ela tem toda uma história, toda uma vivência, muitas vezes de abandono, muitas vezes de violência. E né? aonde entra a motivação. A gente tem que pensar muito na motivação. Ser mãe e ser pai é um estado de querer ser mãe e pai. É de você querer dedicar seu tempo, dedicar o seu espaço, compartilhar espaço, ter tempo de criar hábitos. Criar hábitos é dificílimo. Essa é uma luta diária de você ensinar o dia a dia. É difícil, desprende muita energia nossa. Eu estou disposto a isso? Ou eu quero entrar num processo de adoção porque meu filho não tem uma criança para brincar? Ou porque eu não tenho quem cuide de mim quando eu ficar mais velho? Ou que eu não tenho uma amiga, eu só tenho filhos e não tenho uma filha. Ou eu preciso segurar um casamento. Ou eu preciso segurar um casamento. Ou a sociedade me cobra e eu não tenho, eu sou infértil, não consigo, né? A fertilidade eu não nasci biologicamente apta à maternidade. E todos esses motivos, muitas vezes, eles podem chocar lá na frente com um emocional que não vai dar certo. E outra coisa que é importante, na adoção tardia, que hoje a gente considera adoção tardia a partir dos 7 anos, mas quando eu adotei o meu filho, a adoção tardia era 12. Que era menor, né? Era 4 anos. Era né? 4 anos tardia? Já era tardia. Quando eu estou fazendo parte de uma adoção tardia, eu tenho que pensar que aquela criança tem que me adotar também. Não adianta o meu querer. Dupla, né? É via de mão dupla. Se nós colocarmos hoje, imaginarmos nós aqui, entrando na casa de alguém, de uma família diferente, com valores diferentes, com uma construção diferente, onde eu preciso mostrar a minha intimidade e dividir minha intimidade com aquilo ali, para a gente já é difícil, adulto. Sim. Imagina uma criança, ela traz uma vivência, uma história, angústias, medo, traumas, muitos traumas, e ela precisa se sentir bem naquele ambiente que o acolheu. Roberta, se não existir essa via de mão dupla, talvez para a criança vai ser até pior, né? Sim. É o que você está falando. A criança ela já traz consigo um trauma muito grande, uma carga muito pesada. O adolescente mais ainda. O adolescente mais ainda. Então, se ela não tiver esse acolhimento, essa adoção de fato, talvez ela vai crescer bem traumatizada e vai ser pior. E é uma adoção de espaço, sabe? De tudo. Sim. Uma criança, às vezes, ela vem da instituição, ela não tem uma foto de quando era bebê. Ela não tem uma história construída na família. Então, se a família não se dispõe a deixar o espaço para ela vivenciar, começar a colocar foto dela na casa, começar a mostrar que aquele espaço pertence a ela, deixar ela solta naquele espaço, ela vai se sentir mal ali, né? Agora, existe um período na adoção, que chama período de convivência, que ele é um período exato para que esse processo aconteça. Eu quero você enquanto filho e você me quer enquanto mãe ou enquanto pai. Você faz visitas, né? É isso, né? Você leva a criança para casa no final de semana. É isso. Nesse período, legalmente, você pode dizer assim, olha, não deu certo. Não dou conta, não deu certo, não houve afinidade. Eu vi que isso aqui para mim ainda está cedo, eu preciso amadurecer mais em mim. Sem julgamento, não há trauma, nada. Ainda não há ali um pai, uma mãe e um filho. Ainda há uma construção de laço. Mas a partir do momento que você recebe a guarda para adoção, a partir daquele momento você é responsável plenamente por aquela criança. Plenamente. E o que a gente vê muito hoje é que às vezes acontece esse processo e os pais não entram com o pedido definitivo da guarda. E passam anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E esse menino ainda não tem o nome da família. Ele não é registrado. E aí vem 5 anos depois o casal. Eu quero devolver meu filho. Gente, mas que gente é essa? Que gente é essa? Gente que existe. Terrível. Meu Deus. E pior que não existe de um ou outro caso, né?
Não. Meu Deus. Que isso é importante a gente falar aqui, justamente para que as pessoas entendam antes de tomarem uma decisão, né? Porque às vezes no calor de uma emoção as pessoas tomam essa decisão e é uma decisão muito séria para a vida de muita gente, né? Impacta a vida de uma criança, de um adolescente, a sua própria vida, né? Por isso que tem que buscar a informação antes da adoção. Exatamente. E entender o que é uma criança e o que é um adolescente. Porque tem coisa que a criança vai fazer que toda criança faz, independente dela ter vindo por vias adotivas ou não. Ela vai fazer pirraça, ela vai chorar, ela vai se debater, o adolescente vai te enfrentar, ele vai ter momentos difíceis. E nesses momentos, se você não tem a guarda definitiva, se você ainda não fez o processo, aí o casal vem, olha, meu filho está muito rebelde, eu quero devolver ele. Isso é real, né? Isso acontece realmente. Então, a nossa preocupação enquanto grupo de adoção é preparar o pai lá no comecinho, olha, vamos preparar você aqui, qual é a sua motivação? Você quer ser pai e mãe mesmo? Você quer desprender seu tempo? Você quer acompanhar essa criança? Você quer passar por esse processo? E se a criança adoecer? E se essa criança tiver um câncer? Se essa criança tiver uma doença mais séria? E se essa criança vir a óbito? A gente tem que pensar nisso. Eu vou dar conta desse processo? Eu tenho que passar por tudo isso. Na verdade, essa pergunta tinha que ser para qualquer pai e mãe, né? Qualquer pai. Quando meu filho namorar, quando meu filho arrumar um Né? namorado, quando ele sair de casa, Acho que quando eu vou dar pai e conta, né? Ele vai tirar uma nota ruim na escola, ou ele vai ter uma deficiência intelectual, eu vou conseguir lidar com isso? Eu quero colocar ele numa escola particular, mas ele não vai dar conta, ele vai dar conta só da rede pública. Eu consigo vivenciar com isso. Então, os grupos de adoção, eles têm esse trabalho de começar a questionar, a debater, para que esse pai, quando ele for lá e encontrar aquela criança, ele esteja preparado para a maternidade e paternidade por completo. Tá certo. Eterno. Quem quiser saber mais? Quem quiser saber mais, pode ir lá no Instagram do Gada, que é Isso, Gada Santa Gada Luzia. Santa Luzia. Isso. Gada Santa Luzia? Isso, @Gada Santa Luzia. Eu fiz a no Instagram. pesquisa antes, tá vendo? Muito obrigada. Foi um prazer, viu, gente?